bem, senhoras e senhores, hoje estamos aqui no Tire Maker novamente para falar de Resident Evil, meus queridos. Hoje a gente vai ranquear os jogos da franquia Resident Evil e a gente vai falar de tudo, cara. Tem praticamente todos os jogos aqui e nossas posições são incrível, ótimo, bom, mais ou menos, ruim e não joguei. Entendeu, pessoal? Porque alguns dos jogos da franquia Resident Evil eu não joguei. Então a gente vai botar eles aqui porque eu não tenho como dizer se ele é bom ou se ele é ruim se eu não joguei o dito cujo, não é mesmo? Dito tudo isso, vamos começar imediatamente todo o nosso processo aqui. Começando com o nosso querido, nosso clássico Resident Evil 2 pro PlayStation 1. O primeiro Resident Evil 2, né? Aquele lá de 98. Resident Evil 2 eu já vou botar logo no incrível porque o bicho é danado, hein? Ele é muito importante pra franquia Resident Evil porque ele pega ali toda a fórmula que deu certo no primeiro, que foi um sucesso já, e expande tudo de uma maneira absurda. Ele aprimora tudo que tem no primeiro. Eu gosto mais do primeiro, desses clássicos aí, dos 3 clássicos da trilogia clássica. O meu preferido é o primeiro, mas esse aqui não fica pra trás de maneira alguma, sabe? É aqui que a gente é apresentado ao Leon, meu personagem preferido da franquia, e a Claire, minha personagem feminina preferida da franquia. E esse jogo é muito bom, sabe? Com certeza é um jogo que hoje em dia você vai pegar pra jogar, ele vai estar extremamente datado, mas a gente tá julgando ele aqui como um fruto de sua época. A gente tá julgando o que ele foi na época do lançamento dele, porque a gente tem grandes jogos aqui que realmente estão datados, mas não deixam de ser importantíssimos e grandes jogos, sabe? Que significam muito pra franquia e que são a base de tudo que veio depois. E aí, falando em jogo datado, mas muito bom, a gente tem Code Veronica, meus queridos. Resident Evil Code Veronica. Se eu não me engano, esse aqui é de 2000, né? Dos anos 2000. Esse jogo aqui, ele é praticamente um Resident Evil 3, sabe? Ele é completamente canônico, embora ele não seja numerado, ele é completamente canônico e ele conta a história da Claire. Claire, que é uma personagem que eu adoro, e aqui a gente tem ela procurando o Chris, e ela vai chegar numa ilha lá onde as coisas acontecem, e meu amigo, muita coisa relevantíssima pra história acontece nesse jogo, coisas envolvendo o Wesker e tudo mais. Esse jogo é muito relevante pra franquia e com certeza ele merece estar no ótimo, no mínimo, né? É outro que tá datado, mas na época, principalmente, ele foi um grande marco de avanço técnico pra franquia, né? Foi o primeiro jogo em que a câmera se movia de alguma forma. A câmera era posicionada no cenário, como os antigos, naquele gênero câmera de segurança, né? Só que nesse jogo a câmera começava a se mover, né? O cenário já era 3D, e aí a câmera se movia de certa forma, não é mesmo? Aí a gente tem esse aqui, que é um jogo que eu não joguei. Temos aqui o Resident Evil Outbreak. Eu acho ele mais ou menos, joguei ele sim, mas acho ele bem mais ou menos. Não me pegou de maneira alguma, então vou deixar ele aqui no mais ou menos. Não é um jogo que eu morro de amores, não. Aí a gente tem o Resident Evil 4, meus queridos. Esse aqui é o ótimo, meus jovens. É o meu preferido da franquia inteira. Já vou logo dizer isso sem suspense algum, porque eu amo esse jogo de paixão, entendeu? Eu amo o Resident Evil 4. É o meu Resident Evil preferido de todos, assim, disparadamente, tá na frente de todos. E não só isso, mas ele foi o meu jogo preferido dos videogames durante muito tempo, viu? Resident Evil 4 significa muito pra mim, fez parte ali de um momento muito foda da minha vida, um momento muito inesquecível. E esse jogo, zerar ele pela primeira vez, foi uma coisa inesquecível, meu jovem. A ambientação desse jogo é a melhor da franquia, eu acho muito incrível. Principalmente ali no início, quando você chega naquele vilarejo e aí você começa a se adentrar naquele negócio, começa a se ver entranhado naquele lugar tão único, sabe? Com aqueles inimigos. E aí tem o Dr. Salvador com a serra elétrica, que é icônico pra caramba. A gente tem o Del Lago, é o gigante, aqueles bosses todos incríveis, maravilhosos, aquele level design maneiro. Era um jogo bem grande, bem extenso, né? E aí você tinha os mapas ali, personagens icônicos como o Mercante. Meu jovem, eu adoro esse jogo e mal posso esperar pra ver um remake dele decente, claro, ser lançado pra nova geração, meu jovem. Eu quero muito que aconteça mesmo esse remake, aqueles rumores lá sejam verdade, que a gente tenha um remake sendo feito, porque ele é um jogo que saiu em 2005, mas hoje em dia ele tá um pouquinho datado. Hoje em dia você ainda consegue jogar ele e ter aquela sensação que Resident Evil 4 passa, mas ele tá datado, sabe? Tem umas coisas que com o tempo envelheceu mal, ficou muito pastelão, então seria muito bom você trazer
esse jogo totalmente reformulado, conservando toda a alma dele e não cortando coisas, pelo amor de Deus, só acrescentando coisas, deixando ele ainda maior e adaptado para a linguagem de hoje em dia, sabe? Com a engine do Resident Evil 2 e Resident Evil 3 Remake, imagina só como seria enfrentar ganados nessa engine nova, onde até zumbi normal se provou ser um desafio. Meus queridos, esse jogo aqui vai ser muito incrível e guarda o que eu tô falando, muito difícil. Esse Resident Evil 4 Remake, quando ele tiver o remake, ele vai ser muito difícil. Assim como o Resident Evil 4 original, tinha um certo nível de desafio ali considerável quando você zerava pela primeira vez, né? Hoje em dia é bem mais tranquilo de zerar ele, mas ele antigamente, principalmente, tinha ali um nível de desafio considerável, meus jovens. Era bem difícil o jogo. E aí a gente tem o Resident Evil 1, o clássico, que deu início a toda a história de Resident Evil. E ele vai aqui pro incrível, não na frente do Resident Evil 4, mas na frente ali do Resident Evil 2, porque como eu disse, ele é o meu preferido dessa trilogia clássica aí. Eu amo aquele climinha da mansão, sabe? Eu amo aquele climinha da mansão, eu amo aqueles gráficos antigos e datados. Hoje em dia, se eu jogo Resident Evil 1, eu consigo me entreter com ele, sabe? Eu consigo me divertir jogando aquilo lá, eu consigo sentir a atmosfera do jogo, mesmo hoje em dia sendo um negócio extremamente quadradão, extremamente datado, pixelizado, cafona, pastelão pra caramba. Mesmo assim, Resident Evil 1, eu não sei se é por causa de memória afetiva, porque foi o que eu mais joguei, mas o Resident Evil 1 de 1996 é um jogo que, se colocar agora pra mim jogar, eu vou conseguir me entreter muito bem com ele. E eu não posso dizer o mesmo do remake dele, sabe? O remake do Resident Evil 1 é ótimo, quase incrível, só que eu acho que ele tá datado hoje em dia, sabe? Datado de um jeito que eu não sei se é porque eu não tive muita memória afetiva com ele, mas hoje em dia ele não me prende muito mais, sabe? Joguei ele esse ano ainda, só que não me prendeu muito, entende? Eu acho o clássico muito melhor, não tecnicamente, porque o Resident Evil 1 Remake é muito lindo, nossa senhora, até hoje esse jogo tá muito bonito, ele pega a fórmula de Resident Evil de câmera parada e eleva ali no máximo que se pode ter, e é lindo, cara, é lindo demais esse jogo. O remaster dele é muito maravilhoso, foda demais esse jogo, mas eu acho que não merece um incrível não. Mas é só o que eu penso, eu sei que esse é um dos remakes preferidos da galera, e tem uma galera que endeusa muito esse jogo, e eu não acho infundado não, sabe? Eu acho que se esse é o seu Resident Evil preferido, eu com certeza vou te entender. Aí a gente tem ele, meu jovem. E agora o que eu acho o melhor remake da franquia, o Resident Evil 2 Remake. Eu amo esse, nossa, esse aqui eu gosto, viu? Vai ficar aqui atrás do 4, quase ultrapassando ele, sabe? Eu acho que ele só não ultrapassa o 4 por pura memória afetiva que eu tenho com o 4. Que é muita nostalgia pra mim, é uma carga muito forte de nostalgia. Mas esse Resident Evil 2 aqui, ele é tudo que um Resident Evil moderno precisa ser pra ser incrível, sabe? Ele pega tudo ali, a essência dos clássicos, a essência dos novos, traz com um gráfico maravilhoso, fotorrealista ali da RE Engine, que é uma engine fabulosa. Achei linda essa engine, com a modelagem de personagem ali perfeitinha, com uma linguagem mais atualizada, menos pastelona, e fica, ó, chuchu beleza, meus queridos. Esse remake aqui eu endeuso muito, o remake do Resident Evil 2. Acho um jogo assim, quase impecável, sabe? É um jogo que joguei até não aguentar mais, entendeu? Até não aguentar mais. Esse jogo eu joguei demais. O fator replay dele é muito bom. Diferente do nosso querido Resident Evil 3, que é um jogo bom. Eu zerei esse jogo aqui quando ele saiu no canal, né? Foi uma das poucas séries que eu fiz na vida de gameplay. Acho ele ótimo. Eu vou colocar ele até aqui na frente desses dois, porque ele sim me entrete com certeza mais do que esses dois aqui. Mas ele deveria ser melhor, sabe? Deveria ser melhor, ele não conseguiu superar o clássico. E eu acho que, tipo, um remake ele tem que no mínimo superar o clássico, sabe? Pra ser um remake inesquecível mesmo. Eles cortaram muita coisa, eles encurtaram muita coisa, adaptaram coisas que ficaram meio controversas. O jogo ele é claramente rushado, sabe? Ele é claramente um jogo rushado, que tá ali meio que pra ter o jogo, sabe? Pra completar a trilogia ali. Mas é um jogo que eu gosto, eu acho que ele tem uma jogabilidade gostosa, eu acho que ele é um jogo maneiro, acho que é um jogo legal, mas só que é como se ele fosse uma DLC do 2, sabe? Ele é muito curtinho,
muito pequenininho, mais divertido, sabe? O fator replay dele só que não é tão bom, sabe? Eu não consegui jogar ele tanto quanto eu joguei o 2. Eu zerei ele aqui no canal, né? Que foi aquela jogatina que eu apanhei pra caramba também. Foi um jogo que representou um certo desafio pra mim zerar, mas era muito por causa que eu tava gravando, né? Como vocês sabem, eu não sou um criador de conteúdo de gameplay, então gravar e jogar esse jogo foi um desafio pra mim, e eu apanhei um pouco, mas depois disso eu zerei ele nas outras dificuldades, as dificuldades mais difíceis, e o jogo não representou muito desafio não. Enquanto o 2, jogar o 2 ainda no nível mais difícil, no nível intenso, é muito mais desafiador. No 3 você pode jogar naquela dificuldade inferno lá, que você só vai apanhar mesmo na parte do Nemesis final ali e tudo mais, mas é isso, cara. Eu vou colocar no ótimo por pura consideração pela diversão que eu tive com ele e tudo mais, pelo quanto ele me entreteu. Eu gosto do novo Nemesis, eu sou um dos poucos que gosta do Nemesis cachorrão, mas eu sei que ele era pra ser melhor, sabe? Eu sei que esse jogo era pra ser melhor. Eu joguei o clássico e eu sei o quanto o clássico é foda, sabe? E o tanto de coisa que eles cortaram desse jogo aqui. E aí a gente vai pro menino, meus queridos. O controverso Resident Evil 5, que eu adoro, cara. Eu gosto muito. Vou colocar aqui no ótimo. Sim, porque, veja só. Muitos falam que Resident Evil 5 já não é mais Resident Evil, jogo de ação e tudo mais. Eu concordo plenamente. Ele é um jogo de ação. É um jogo muito mais fácil em relação a todos os outros da franquia. Ele realmente facilita a sua vida. Ele te dá muito recurso, sabe? É muito fácil de zerar ele mesmo no veterano. Mas é um jogo divertido. Ele é um jogo divertido. A história dele não é tão boa. O fator terror foi completamente abolido nesse jogo. Ele tem zero terror. A não ser quando aparece aquele bichão que fica invisível, que aí eu fico com medo mesmo. Mas ele é um jogo de ação, cara. Ele é um jogo de ação frenético o tempo inteiro. Mas é aí que tá. Ele é assumidamente um jogo de ação. E ele trabalha focado em ser um jogo de ação. Ele é um jogo de ação e ponto final, ninguém duvida disso, entendeu? É um jogo de ação mesmo. E é um jogo de ação divertidíssimo, cara. O modo Mercenários do Resident Evil 5 é o melhor modo Mercenários que tem. Jogar esse jogo no multiplayer também, meus queridos, é tão maravilhoso. E principalmente, cara, os gráficos. Os gráficos são muito bonitos. Esse jogo é de 2009, cara, faz muito tempo e até hoje os gráficos são meio surpreendentes, meu cara. Os gráficos do Resident Evil 5 são bem bonitos. Ele é até mais bonito que muito jogo, assim, de 2020, meu querido. Esse jogo é lindo, cara, esse jogo é muito bonito, diferente do nosso sucessor aqui, né, a girafa, né, a tal da girafa, essa maldita dessa girafa aqui, que é o pior Resident Evil já feito. Olha só, Resident Evil 6 eu não vou fazer nem cerimônia, vai ficar no ruim. Ele não só é o pior Resident Evil de todos, mas ele é o pior jogo que eu já joguei na minha vida. Na época que ele foi sair, lá em 2012, teve um marketing gigantesco nesse jogo e eu achava que ele seria o melhor Resident Evil de todos os tempos, sabe? Os trailers enganavam muito bem e eu achei que seria a coisa mais cabulosa do mundo. Esse jogo aqui, ele se vendia muito bem. Tanto que quando saiu, né, vendeu horrores o jogo. Mas o jogo, quando eu joguei, que jogo ruim, viu? Que joguinho ruim. Mesmo na época a exigência era menor e tudo mais, eu entendia bem menos de videogame do que hoje em dia. Eu já notei de cara que ele era um péssimo jogo, sabe? Esse jogo, ele é bugado, ele é zoado, ele é ruim, entendeu? Ele é todo ruim. Eu não sei quem fala que Resident Evil 6 tem qualidade, sabe? É um jogo que eu não consigo ver uma qualidade nele, sabe? Eu não estou brincando, eu não estou sendo hiperbólico aqui. Eu não consigo ver qualidade nesse jogo, eu só vejo defeitos, principalmente jogando hoje em dia. É um jogo que ele não me prende, eu só fico com raiva jogando. Esse jogo, ele decidiu ser tudo, sabe? Ele decidiu ser o Resident Evil mais grandioso de todos, o mais incrível e tudo mais. E essa megalomania dele estragou ele. Ele quis ser tudo. Ele quis ser jogo de terror, ele quis ser jogo de ação, ele quis ser todos os Resident Evil e não conseguiu ser nenhum. Ele não tem identidade própria. Esse jogo é um Frankenstein que não funciona, que é esquecível, ele é entediante de jogar hoje em dia, tem um monte de mecânica estranha, ele é inflado, ele é fácil demais, ele é
todo bagunçado, a história dele é uma... Nossa senhora, eu não sei quem fala que Resident Evil 6 tem história. Basicamente não tem história. É muito jogado, é muito feito nas coxas. Nossa, vamos falar do próximo? Vamos falar do próximo, porque o próximo é a redenção, Resident Evil 7. E é aqui que eles entenderam, né? Depois de muitos anos sem Resident Evil, num momento onde a gente achava que Resident Evil nunca mais seria o mesmo, Capcom retorna com o Resident Evil 7, trazendo de verdade o Resident Evil pras origens e ao mesmo tempo seguindo em frente, né? Ele não só volta às origens, ele segue em frente, sabe? Ele renova a franquia, decide deixar de lado esse negócio megalomaníaco, esse negócio de jogo de ação, e ele traz um survival horror depois de tanto tempo, um survival horror extremamente parrudo, se inspirando em todos os jogos de terror daquela época, né, da década de 2010, se inspirando em Slender, em Outlast, esses jogos assim, e botando a pitada Resident Evil no meio, gerando assim um jogo incrível, meus jovens, inesquecível, vou dizer pra vocês. Eu acho que é bem merecida aqui a posição dele no ótimo, e eu tô interessado em saber como é que vai ser o Resident Evil 8, né, que já foi anunciado e tudo mais, vamos ver se vai ser interessante. E aí a gente tem o Resident Evil Dead Eye, né, esse jogo eu detesto bastante, ele vai ficar aqui no ruim, porque eu joguei ele na época do Play 2 e eu achei terrível. Esse jogo é muito ruim. Ele nem merece muito tempo de tela. Esse jogo é só muito ruim. O Resident Evil Gaiden eu nunca joguei. Resident Evil Outbreak File 2 joguei e acho bem mais ou menos. Resident Evil Revelation eu vou colocar no bom, mas ele não me entreteu muito. Ele é um jogo bacana, eu me diverti, mas só que é só um jogo bacana, sabe? Revelations é isso. Esse aqui eu também não joguei. O Survival eu também não joguei. O Zero eu joguei e acho ele um bom jogo. Esta buceta aqui eu nem sei o que é. O que é isso aqui? Isso aqui é o que? Não sei o que é, logo não joguei. Eita, não. O Umbrella Corps não joguei, mas o pessoal fala que é tipo um dos piores jogos que tem. Operation Raccoon City também é um jogo ruim. 2012 é um ano bosta pro Resident Evil, né, velho? Só lançaram coisa ruim. Resident Evil 6 e o Operation Raccoon City também. Caraca. E aí a gente tem o Resident Evil 3 Nemesis, o clássico, que nem brinca, bota ele no incrível mesmo. O Resident Evil 3 clássico, vocês sabem, né? Nemesis, Jill, a conclusão da trilogia de Raccoon City. E olha que bonito ficou, eles ficaram ali lado a lado, ó. 1, 2 e 3. E é exatamente isso. O que eu mais gosto é o 1, o segundo que eu mais gosto é o 2 e o terceiro que eu mais gosto é o 3. O 3 é muito bacana, viu? É um jogo muito divertido, mas fica bem evidente hoje em dia que a gente sabe que na época o foco deles não estava mais nessa trilogia, né? Eles já estavam desenvolvendo o 4 quando eles fizeram o 3. Fica claro hoje em dia, sabendo dessa informação, que de fato o Resident Evil 3 não era o foco da produção. Mas é um jogo ótimo, viu? É um jogo bacana que marcou época também, com o Nemesis e tudo mais. O Nemesis, eu acho que atrás do Wesker é o vilão mais famoso que tem no negócio. Daí a gente tem o Resident Evil Revelations 2, né? O Revelations 2 eu não joguei, então ele fica aqui, mas o pessoal fala muito bem dele. Aí a gente tem esse aqui que eu não joguei, isso aqui, não joguei, não sei o que é. E aí a gente tem o Resident Evil Resistance, que eu tenho o Resistance, né, ele vem junto com o Resident Evil 3, e adivinha só, não joguei, sabe, por assim, eu não tive interesse suficiente, não joguei, porque é multiplayer, não curto muito multiplayer, sabe, eu gosto de um multiplayer local, assim, e tudo mais, mas multiplayer online não me pega muito, são poucos jogos multiplayer online que eu acho maneiros de verdade e tudo mais. Eu tô feliz com o meu Fall Guys ali e valeu. E é isso, pessoal, esse aqui é o nosso ranking rápido de jogos de Resident Evil que eu já joguei e o que eu acho de todos eles. Olha só, o que vocês acharam aqui do meu pódio, do meu ranking? Comente aqui embaixo, deixa o like no vídeo. Ah, e outra coisa, antes de terminar o vídeo, vocês assistiram o meu especial do Harry Potter? Pois então, vocês gostariam que eu fizesse um especial Resident Evil naquela mesma vibe de recapitular jogo a jogo e lembrar dos melhores momentos, falar dos jogos, da produção e tudo mais? Vocês gostariam que eu fizesse um especialzão a mesmo de Resident Evil, parrudo, como a franquia merece ser lembrada, que é uma das minhas preferidas? Se sim, comentem aqui embaixo, pessoal. Se sim, comentem aqui embaixo. Peçam aí que eu faço sim. Vocês gostaram bastante do meu especial de Harry Potter? Se você não assistiu, assista lá. E se vocês quiserem mais esses especiais acerca de outras franquias, posso fazer mais, porque é um conteúdo que eu gosto de fazer, sabe? Eu gosto desses vídeos mais elaborados e tudo mais. Fiquei com muito orgulho do resultado daquele lá. Então, se você quiser, só pedir que a gente faz, entendeu? Quanto mais demanda, mais chances tem de eu fazer. Muito obrigado por toda a audiência. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Até mais e falou!